Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nossa live de hoje tem o tema criança ferida e neuroplasticidade cerebral. Então sejam muito bem-vindos e vamos fazer essa conversa de hoje um papo simples de entender. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa noite. Só dando um tempo aqui para o Instagram organizar o negócio. A ideia sempre é conversar de uma forma prática. Mas fiquem super à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá? Que a ideia é que essa compreensão ela seja contribuição para todos nós. A Josi colocou, tá linda, vestida de alegria. Ui! Boa noite, Raiz. Boa noite, Jonathan. Sejam muito bem-vindos. Gente, eu não vou demorar muito aqui esperando as pessoas chegarem. Não, tá? Já vou começar a nossa conversa. Porque o objetivo dessas lives, né? Quando eu recebo o insight de fazê-las, é que sejam práticas, né? Que sejam mais assertivas, que sejam práticas, porque faz parte da energia sobre a qual eu trabalho. Então, eu sempre trago um conhecimento de forma a torná-lo prático, né? Eu não trago um conhecimento só para ser um debate intelectual, mas sim quando uma compreensão me chega e eu vejo aquilo de uma forma mais prática para a nossa vida. Boa noite lá, Laís, Claudinha, Manu, boa noite. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Todos vocês. Então, o tema da nossa live é criança ferida e neuroplasticidade. Quase que não sai. E neuroplasticidade cerebral. Então, antes de eu falar sobre o tema, deixa eu esclarecer que aqui eu vou trazer um ponto de vista, tá? Que eu sempre esclareço, né? A maioria de vocês já sabe que eu trabalho com reprogramação cerebral sobre o ponto de vista de criação de realidade. E dentro de criação de realidade, a gente conceitua que todas as verdades, elas são verdadeiras, porque a realidade é colapsada a partir de um conjunto de crenças. E o que quer que cada ser acredite, ele irá experienciar. Então, não existe certo e errado. Existe uma crença, um programa que gera uma realidade, uma experiência, tá? Então, o ponto de vista que eu trago aqui, ele não invalida outros pontos de vista. Ele apenas é uma forma sobre a qual você pode experienciar a vida se ela for interessante para você, tá? Então, existem muitos outros pontos de vista que abordam a questão de criança ferida, que abordam a questão de neuroplasticidade cerebral. E todos esses pontos de vista vão ter uma teoria que o embasam, tá? E vão ter um modus operandi baseado nessa teoria. Então, por exemplo, se você for levar a sua vida ou fazer algum trabalho interno baseado numa teoria, ela tem um modo de desenvolver aquilo. Isso para toda e qualquer forma de ver, tá? Então, só para tirar a ideia de comparação. Cara, mas não sei quem diz que é de tal forma. Então, na realidade, não sei quem sendo de tal forma, de tal forma. Então, dentro da minha autocriação de realidade, de criador de realidade, eu entendo e eu crio a realidade sobre uma perspectiva simples, de que a vida está completamente disponível pra gente, de que o é saudável é simples. E é em cima disso que eu baseio todo o resto.
Então, o que a gente faz? A gente procura o caminho mais simples. Porque o caminho mais simples é aquele que o seu cérebro e a sua mente aceita com mais facilidade. É aquele que você olha e fala, ah, dá pra mim. Então, uma coisa até que eu falei para as meninas do Papo de Mulher, algumas delas estão aqui, eu sempre falo, quando a gente entra na história, as coisas ficam muito complicadas, porque tem a persona, tem o quê pessoal, mas quando a gente entra nos programas, a gente vê que o programa que gerou aquilo é simples. E aí, ao invés de eu ter que mudar toda uma história, eu mudo o programa. E ao mudar o programa, ou ao mudar a crença, eu mudo a realidade. Então a gente simplifica muitas coisas quando a gente sai apenas... quando a gente não olha apenas para as histórias, porque as histórias já foram consequências de crenças. A gente vai na origem, e na origem a gente entende como é um programa. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender como é esse programa de criança ferida que é tão falado e que teoricamente afeta tanto a vida das pessoas, não só na infância, mas principalmente na vida adulta, né? Porque é na vida adulta que a gente fala da criança ferida. Então, como é que é esse programa dentro do seu cérebro? Como é que o seu cérebro tem essa criança ferida? O que raio é isso, né? E e como eu mudo isso para que a minha vida seja mais o que eu quero que ela seja? É esse aqui, tá? Então, quem chegou depois, Vivi, Rose, Mila, sejam muito bem-vindos, tá? A gente vai falar aqui sobre criança ferida e neuroplasticidade cerebral. E a gente não vai falar, não é só para ter conhecimento, não. É para ter maior poder sobre a nossa vida. Então, o intuito de toda e qualquer live que eu faço, além de trazer esclarecimento, é nos trazer poder, né? Trazer que, peraí, alguma coisa que parece ser muito difícil para mim, talvez tenha um caminho mais fácil. Boa noite, Rose. Boa noite, Isque Gomes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem entrou aí e sentir de encaminhar essa live para outras pessoas receberem dessa facilitação desse conteúdo, fiquem completamente à vontade, tá? Então, vamos lá. Cara, o que eu posso simplificar na minha visão sobre criança ferida e sobre tudo que me falaram sobre criança ferida? O que surge essa ideia de criança ferida dentro da gente? É o que? Eu tenho uma criança ferida? Na verdade, é um termo, tá? Usado para explicar para você dos programas que surgiram na sua infância. Porque você está aqui no presente. Você não é a criança ferida. Você é um adulto que está trazendo para o seu presente uma série de programações da sua infância. Boa noite, Paulo. Boa noite, pai. Meu pai tá aí, ó. Cheiro. Então, você é uma pessoa que está trazendo no presente programações da sua infância. Cara, mas eu não sou essa pessoa da terapia, cara. Eu não sou essa pessoa interessada nesse negócio de cura. Nem ligo, na verdade. Se eu não sou interessada nessa história de terapia, como é que eu encontro um terapeuta e alguém fala que eu tenho problemas e pendências com a criança ferida? Então, como surge essa questão da criança ferida? Uma grande quantidade das nossas programações cerebrais, elas são formadas na infância. Por quê? Porque a grande maioria é formada na infância. Porque é o seguinte, você chega semi-zerado, não é totalmente zerado não, tá? Semi-zerado para realizar uma experiência. E como você veio para experienciar, toda a sua programação, toda a sua estrutura cerebral está voltada para captar informações do ambiente, para te adaptar àquele ambiente, para conhecer aquele ambiente, para experienciar aquele ambiente. Então é por isso que se diz que quando se é criança, né, se está basicamente na onda cerebral teta e os programas são massivamente absorvidos pela sua mente, diferente de quando você é adulto. Então, o seu cérebro, ele está buscando referências de ambientação. É por isso que a gente tem uma grande quantidade de programas advindos da infância. Porque foi neste momento em que o seu cérebro foi fazendo, sabe?
Sabe aquele negócio do povo que... Ah, esqueci agora o nome. Mas, tipo, reconhecimento de ambiente. Você chegou num ambiente novo. Aquele povo que trabalha com tática, com não sei o que, esses negócios. E aí faz um reconhecimento do ambiente. Pronto. Então, quando você é criança, você não tem uma referência experiencial. É um mundo novo. Então, o seu cérebro está preparado e aberto para reconhecer e absorver tudo que tem ao seu redor. Então, por isso que a gente tem uma grande quantidade de programas sendo absorvido nessa época. E aí, os registros que você fez nessa época criaram programas fixos, criaram sinapses cerebrais, criaram a sua percepção de como o mundo funciona. Por quê? A gente já sabe, ou no mínimo suspeita, que o mundo não funciona da mesma forma para todo mundo. E que todo mundo não percebe o mundo da mesma forma, certo? Porque cada um de nós percebe o mundo ao nosso redor de acordo com os nossos programas, de acordo com as nossas crenças, de acordo com a forma com que a gente vê esse mundo. E essa visão de mundo, a princípio, foi construída na sua infância. Aí você vai dizer, mas aí, cá, ferrou. Porque se eu tive uma infância boa, tirei na sorte, tenho programas bons. E se eu tive uma infância complicada, que é quase todo mundo, como faz? Já deu ruim daí. Tá todo mundo lá com a sua plaquinha, criança ferida, pega a sua ficha. Parece que sim, mas não. Embora, massivamente, quando você era criança, o seu cérebro estava absorvendo tudo para conhecer aquele ambiente e para te adaptar àquele ambiente, né, em que você estava vivendo e experienciando, não necessariamente foi o ambiente que gerou os registros e gerou as conclusões. Foi você que gerou as conclusões. Então, quando você foi vivendo as suas experiências quando criança, eu falei quando duas vezes, né? O Paulo colocou quando criança. Eu não entendi, querido. Quando criança o quê? Conclui aí. Sim. Agora eu entendi. A maioria dos programas... Quando eu falo a maioria dos programas é o início, tá? Foram absorvidos na infância. Mas calma, só pega essa informação por enquanto. Então, e não foi simplesmente o ambiente que você viveu, mas as conclusões. A gente sabe que nós damos significados às experiências o tempo todo. Mesmo quando somos criança, estamos dando significado às situações que acontecem. Então, pode acontecer uma coisa, então eu posso, quando criança, eu tô andando, sei lá, topei, caí, um amiguinho riu, e eu achei que aquilo, eu estava exposta, eu estava vulnerável. E eu registrei aquele programa. Ou eu estava andando, topei, caiu, meu amiguinho riu, eu peguei e joguei uma pedra nele. Ou eu peguei, brinquei, tirei onda, saí rindo, saí contando para todo mundo. Então, eu posso dar o significado. Não é a situação que dá o significado, tá? Para você que tá aí do outro lado, dizendo assim, calma, minha infância foi, hein? Eita Jesus, aqui não salva nada. Não foram só os acontecimentos, gente. Foram os significados que você foi dando, que gerou esses programas e gerou essas conexões cerebrais. E deixa eu falar só mais um pouquinho da história do significado. E vão me falando aqui se vocês estão entendendo. Quem tá aí, eu sei que o povo tá entrando, tá caindo, entrando, caindo. Mas vamos lá. O importante é isso aqui ficar gravado e vocês tenham acesso a isso. Então, quem tá aqui, Diego, cheiro, meu querido. Quem tá aqui e tiver suas dúvidas, por favor, coloque aqui que eu vou introduzindo, né, aí dentro da nossa conversa para isso ser esclarecimento para você também. Então, vamos lá. N situações foram sendo vividas por você na infância e você foi atribuindo significados a essas situações. Significados contrativos ou significados expansivos. Então, você pode ter dado significados que fortaleceram o seu eu e você pode ter dado significado que denegriram o seu eu. Então, quando você viveu experiências e a elas você deu significados que denegrem,
sei nem se essa palavra existe, mas enfim, se não existe eu acabei de inventar, que diminui, vamos colocar assim melhor, né? O seu eu, ali teve um registro de um programa que a gente chama de criança ferida, tá? E dentro disso aí também está o que a gente chama de traumas. Então, foram situações que você experienciou e teve um significado negativo, ou seja, teve um significado que diminui o seu eu, de alguma forma, né? A gente pode falar, cara, mas não é a questão da perspectiva de vida, né? Então, essa situação que a pessoa vivenciou fez com que ela enxergasse que o mundo é ruim. Na verdade, tudo sempre está voltado para o eu. Porque dependendo da forma com que a pessoa se enxerga, é que ela enxerga o mundo. Então, a criança, chama-se de criança ferida, essas situações e esses programas em que a pessoa vivenciou na infância e deu um significado negativo que diminui o eu dela de alguma forma. E através dessa autopercepção de diminuição, de fragilidade ou de medo do eu, é que essa pessoa, agora adulta, vai ver o externo. Então não é como você vê o mundo, é como você se vê. Porque você pode ter a percepção que o mundo, suponhamos, é um mundo hostil. Mas se você tem uma completa autoconfiança em você, você não está nem aí que o mundo é hostil. Você vai, entendeu? Então tudo está relacionado à sua autopercepção. Então vamos lá, vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Cá, o que é criança ferida? São programações que surgiram na infância. E elas estão aí massivamente dentro de você porque o seu cérebro, na infância, estava propício para absorver programações. Por quê? Porque ele estava semi-zerado e ele estava completamente aberto para absorver tudo quanto era informação do ambiente, para conhecer esse ambiente, para experienciar esse ambiente e para se ambientar a esse ambiente, tá? E aí, uma vez que esses programas ou situações foram vividas e foram significadas de uma forma negativa ou de uma forma que diminuem ou vulnerabilizam o seu ser, isso fica como um programa negativo, programa limitante, que na maturidade é chamada de criança ferida, tá? Não é que exista uma criança ferida dentro de você. É que este programa, ele surgiu na sua infância por alguma experiência que teve um significado contrativo. E aí a parte mais importante. Ele não só surgiu na sua infância, como ele continuou sendo alimentado. E esse é o grande pulo do gato da neuroplasticidade cerebral. Então, não é só porque ocorreu na infância. É porque ele ocorreu na infância e ele continuou sendo validado como a sua autovisão ao longo da vida. Então, em algum momento da sua infância, você deu um significado para uma situação, aquilo criou um caminho neural, um modus operandi na sua mente, e ele permaneceu sendo alimentado. Cá, e por que ele permaneceu sendo alimentado? Porque você não adicionou nenhuma informação nova ou diferente. Vou explicar melhor. Sabe o que nós, reprogramadores mentais, fazemos? A gente pega uma mesma situação e muda o significado. Muda a forma de ver. É isso que chamamos de mudar a crença ou ressignificar uma situação. Então, eu peguei uma informação que estava fixada. Então, você teve uma experiência que, ok, na sua infância, na sua adolescência, em que momento for. Aqui estamos falando de criança ferida, então eu vou falar da infância, né? Então, você teve aquela experiência, teve aquele significado e a sua mente gerou um registro. Por quê? Porque a sua mente faz isso. Ela gera um registro. Então, aquele registro formou um caminho neural. Vamos voltar para o exemplo que eu trouxe, né? Eu estava andando, topei e o amiguinho riu de mim. Com isso, eu me senti exposta, sabe? Eu me senti, sei lá, desvalorizada. Nesse momento, registrou e formou um caminho neural. O que meu cérebro vai fazer? Eu registrei um caminho neural. Ele vai reproduzir aquilo.
E aí que eu entro agora na parte de trazer a clareza para vocês e para todos que falam, meu Deus, eu brigo com a minha mente, que na verdade ela só está fazendo a função dela. Como funciona a mente? Primeiro, a mente é como um computador. Ele tem programas, ele tem modos operantes. Você vai vivendo experiências, vai dando significado a essas experiências e ele vai registrando essas programações. Ele vai formando caminhos neurais. Para o quê? Agora eu já tenho uma ambientação. Aí suponhamos, a próxima vez que eu levar uma queda, lembra do exemplo que eu dei lá da criancinha? Ou a próxima vez que um amigo ri de mim, eu posso ligar, o meu cérebro pode ligar aquela programação daquele acontecimento da queda que riram de mim. Entende? Porque formou um caminho neural. E aí, cada vez em que, mais uma vez, alguém ri de mim, o meu cérebro já tem um caminho neural de associação. Por quê? Porque ele é um programa. E naquela situação, eu signifiquei que rirem de mim, quando alguém ri, tá rindo de mim. Eu estou vulnerável. Então, ele já tem um caminho neural para aquilo, para aquela programação. Então, o que o seu cérebro está fazendo e esteve fazendo o tempo todo? Reproduzindo as programações que você insere. E qual é a consciência que você tem que ter quando você é assim, minha mente não me deixa em paz, eu tenho gatilhos? Tem que entender que ela só está reproduzindo um programa que você inseriu. Você tem que perceber que este poder de inserir o programa é seu. Foi seu e continua sendo seu. Então, quando o cérebro traz já um gatilho ou uma reação automática, ele só faz isso de um programa que você inseriu. Deu para entender qual a grandiosidade disso? Porque da mesma forma em que isso parece ser uma dificuldade, esse é seu grande trunfo. O seu cérebro funciona baseado em programações. O tempo todo ele está criando caminhos neurais. Então, se na sua infância você teve experiências que gerou certos programas e certas visões de crenças, ele automaticamente vai trazer aquilo. Por quê? Porque o seu cérebro só se baseia em referência passada. Qualquer informação nova, você que é o ser, precisa trazer. A Laís colocou. Nesse exemplo aí, isso também poderia gerar o medo da queda? Laís, deixa eu ver se eu entendo melhor o que você está colocando. Você está falando o gatilho da queda. Isso, o medo. Sim, tem um programa que, gerado em algum momento, tem um caminho neural que diz ali que a queda é um perigo. E aí, ele fica reativando. Isso é simplesmente um caminho neural, um programa que foi registrado em algum momento. No seu caso, pode ter sido na infância ou pode ter sido em outras situações. Mas o que aconteceu para esse gatilho já existir, esse medo já existir? Em algum momento, houve uma experiência, você atribuiu um significado contrativo a essa experiência, e o cérebro registrou o caminho neural. E aí, toda vez que você tiver alguma coisa relacionada a isso, usando o seu exemplo de medo de queda, o cérebro vai ativar aquele caminho neural. Por quê? Porque o tempo todo o nosso cérebro está analisando e tentando encaixar o que a gente está vivendo e vivenciando com os dados que ele tem. E ele só tem dados passados. Então, todo e qualquer medo e gatilho que você tem é um dado passado. É uma leitura que o seu cérebro fez do ambiente, fez um check com os teus programas tinha algum programa contrativo e por isso ele gerou esse pensamento e essa sensação, gerou esse medo. Deu para entender?
Arroz, eu tenho medo de gato, mas amo. Ó, divertido, né? Aí só lembrando, o que é que um reprogramador faz? Ele vai atrás deste programa para encontrar qual foi o programa. Então, assim, gente, um reprogramador, ele não tá buscando como isso aconteceu, por que aconteceu. Ele faz isso que é para você chegar num programa. Mas o que ele precisa? Ele só precisa encontrar o programa. Por quê? Porque ele só precisa mudar o significado daquele programa. E aí ele muda o significado daquela situação para o programa mudar. Uma vez o programa mudado, então vou trazer aqui o exemplo que eu dei da criança que caiu e quando ela caiu, o coleguinha riu. Então ele ressignifica essa informação. Então vou dar um exemplo. Ele pode ressignificar que o coleguinha só riu porque ele era muito meu amigo. E o amigo vai rir. Por quê? Porque são próximos. Entende? São próximos. Quem é próximo de você ri com as suas besteiras, ri quando você cai. E aí muda essa informação e gira a chave. Aí na próxima vez, o cérebro não vai mais associar que qualquer coisa que os outros riem está relacionada a você. Como é que um reprogramador mental consegue fazer essa mudança de significado? É aí que entra a neuroplasticidade cerebral. A neuroplasticidade cerebral, acho que ela foi primeiro conhecida como a capacidade de o cérebro recuperar fisicamente áreas danificadas, tá? Dano físico. Então, dependendo do dano físico no seu cérebro, ele tem a capacidade de recuperar. Por quê? Porque o seu cérebro tem essa capacidade de refazer conexões cerebrais. E aí, além do campo do dano físico, né, para quem teve um tipo de lesão, essa neuroplasticidade fala que o tempo todo o seu cérebro, independente da idade, ele forma novas conexões. Isso é da natureza do cérebro e você não vai perder essa capacidade nunca. Tá, Ká, então no que isso me ajuda para criança ferida? Te ajuda para te dizer que não tem problema se você trouxe um programa da infância o tempo todo. Em qualquer momento você pode formar um novo programa. Por quê? Porque essa é a capacidade natural do seu cérebro. Então, o que você carrega aí, talvez como peso durante toda uma vida, que foi uma experiência que você viveu na infância e ela continuou sendo repetida por você mesmo, sem você nem perceber. Durante toda a vida, ela simplesmente pode ser mudada. Esse é o grande quê? É a gente trazer o tema da criança ferida, que para você pode ser um grande peso nesse momento. Essa criança ferida pode ser a forma com que você identifica a sua personalidade no momento. E trazer para a perspectiva de que o seu cérebro, a qualquer momento, ou no momento em que você estiver aberto para isso, ele pode gerar novas conexões cerebrais. Então, o que dentro da sua cabecinha e dentro do seu sentimento fala que talvez você seja inferior, que talvez você precise provar para todo mundo que você é capaz ou que você merece, isso é só uma conexão cerebral. E esses pensamentos vêm de automático, porque em algum momento da sua vida, talvez até na infância, você deu o significado de uma experiência de que você precisava se mostrar merecedor. E às vezes não foi nem porque você viveu uma experiência ruim. Às vezes você tinha pais que eram tão maravilhosos, te amavam tanto, que você começou a achar que precisava dar alguma coisa em troca. Que você precisava justificar através dos seus feitos
todo aquele carinho e todo aquele amor que você recebia. E aí você criou uma programação de que você precisa provar e mostrar para todo mundo que você é merecedor das coisas. Porque você recebia muito e achava que precisava dar de volta. Então, sabe, os programas não necessariamente vieram de experiências ruins, mas eles vieram de significados contrativos. Só que isso que está te gerando automaticamente essa dúvida quando você chega nos ambientes e você, sabe, se sente deslocado, ou, mais uma vez, isso de se você mostrar merecedor, ou de se achar menor que os outros, só porque alguém é fisicamente mais bonito, ou alguém tem um emprego melhor, ou alguém tem, sei lá, 3 filhos e você não tem uma casa e você não tem. Isso é só uma conexão cerebral. E o seu cérebro está fazendo isso porque você não deu nenhuma informação nova para ele. Você não deu nenhum programa novo para ele trabalhar. Então, ele fica trabalhando com os programas do passado que você deu para ele. Então, entenda, você não está presa numa roda de rato. Seu cérebro está reproduzindo os programas que você deu para ele com o significado de algumas experiências. E o momento que você der novos programas, ele vai gerar novas conexões. Mas, cara, parece ser simples demais para aquela pendência que eu tenho dentro de mim. Para aquela dor que eu tenho arrastada dentro de mim. Então, toda essa sensação continua sendo repercebida pelo teu corpo porque ela vem somatizando mesmo o programa. E agora você precisa dar novos programas para o seu cérebro criar novas conexões. E existe N formas de você gerar essas novas conexões. Pode ser por atenção direcionada, pode ser por reprogramação, pode ser por você introduzir novos hábitos, novos ambientes. Então, no momento em que você introduzir um novo cunho de informação para o seu cérebro e um novo significado, ele simplesmente vai aceitar. Sério? Vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Que se você trazer um novo programa, o seu cérebro vai aceitar? Como assim? Fala aqui pra mim se você discorda, eu acho muito absurdo isso que eu falei. Enquanto isso, eu vou repetir o que é neuroplasticidade cerebral. Neuroplasticidade cerebral, usando outros termos, é a capacidade contínua que seu cérebro tem de fazer novas ligações. Novas ligações neurais, novos caminhos neurais, novas percepções, novos significados, novas programações, novas crenças, novos modos operantes. E essa capacidade, ela é contínua. Ela só precisa ser estimulada. E você pode estimular essa capacidade natural do seu cérebro de muitas formas. E a primeira coisa que você precisa ter consciência para se abrir para gerar esses novos estímulos é perceber que você não está presa na sua mente. A sua mente nada mais é do que um grande computador que está funcionando com os programas que foram adicionados para ele. E sempre que você quiser novos modos operantes, assim como num computador, você precisa adicionar um novo programa. Cara, por que às vezes é tão difícil reprogramar uma coisa? Porque você está entrando na história, você não está entrando no programa. Eu estou te dizendo como o teu cérebro funciona. O teu cérebro só está usando um programa que nesse momento é desconfortável para você porque foi o único que você forneceu a ele. E quando esse programa vem à tona, e quando esse gatilho vem, você reforça. Então você traz para o presente. Então a história da criança ferida não foi simplesmente porque na sua infância você viveu aquele programa. É porque atualmente você repete esse programa. Quando esse programa vem,
quando essa informação vem, você dá o mesmo comando, ou seja, você sente a situação, você tem um pensamento e continua propagando aquele programa. Você não ensina algo novo para o seu cérebro. Você não traz um novo ponto de vista para ele, não traz uma nova programação. Se você não traz uma nova programação, ele só tem a antiga para rodar. E é isso. Então, o primeiro cunho de poder é entender o funcionamento simples do cérebro. É um computador baseado em programas. Ele vai rodar com os programas que ele tem. Quando você quiser que ele rode de uma nova forma, você precisa inserir uma nova programação. Depois que você insere uma nova programação, um novo significado, é que ele vai gerar novos resultados. A Laís, às vezes achei que tinha ressignificado, mas não. Então, você precisa ter clareza. Primeira coisa, quando você se prende na história, então, por exemplo, quando eu me prendo na história de que na minha infância eu vivenciei não sei o que e por causa disso, parará, 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 eu retrouxe o programa no presente. Então, quando alguém ri de mim, usando aquele exemplo lá da queda, e aí me vem o pensamento, me vem a sensação, e eu simplesmente continuo naquela informação, naquela vibração, eu tô recolocando, eu tô reafirmando aquele caminho neural no presente. E eu preciso ter a consciência de que é no presente que eu continuo propagando o caminho neural. Eu não tô dando uma nova perspectiva. Eu preciso de uma nova perspectiva. Eu preciso ensinar algo novo para o meu cérebro. Eu preciso ensinar um novo modus operandi. Então, eu preciso gerar uma nova informação. Então, assim, a gente fala de ressignificar, que é para a pessoa que está dentro da própria história dela, ruminando o passado na mente, ou seja, ela não está no presente. Porque se ela estivesse no presente, por exemplo, alguém riu, ela iria avaliar racionalmente. Mas como ela não está no presente, ela está no passado, quando alguém ri, ela se sente afetada. Então, a gente ressignifica o passado, não é que necessariamente precise. Não precisa, só precisa de um novo programa. Mas é só para soltar a pessoa da ideia, para ela parar de repetir aquilo. Isso é necessário enquanto a pessoa não tem a consciência de que é só ela parar de repetir aquilo. Porque no momento em que ela parar de dar atenção àquela informação e ela começar a trazer uma nova informação, é tipo um caminho que não é usado. Vamos dar um exemplo assim que eu acho massa para você entender qual é a história do caminho neural. Suponhamos que caminho neural, que são as conexões dos neurônios, é um caminho que se abre na mata. Sabe, mata fechada? E aí você abre um caminho. Se aquele caminho ele sempre é percorrido, fica lá o caminhozinho aberto, certo? Aí suponhamos, eu não quero mais esse caminho aqui que foi aberto na mata, eu quero um novo caminho. Aí eu abro esse caminho, tá? Só que para esse caminho se manter, eu tenho que usar ele, eu tenho que continuar usando. Se eu parar de usar esse caminho antigo e passar a usar um novo, naturalmente a mata vai fechar aquele caminho. E vai ficar aberto aquele que sempre tem gente passando. Mas não precisa nem precisar ficar abrindo. Uma vez tem gente movimentando ali, aquele caminho vai ser aberto. É a mesma história dos caminhos neurais. Então, quando você não está utilizando um recurso no seu cérebro, que ele trabalha por aprendizado, direcionamento e foco, é como se ele fosse desativando e enfraquecendo. Ele até solta aquela conexão. E o neurônio vai formar uma nova conexão. Então, quando a gente faz a ressignificação, e aqui eu tô falando como reprogramadora mental, é só para soltar a pessoa da história. Para ela parar de contar aquela história. Porque é só uma história, não tá acontecendo agora. Mas a gente utiliza o artifício para soltar a pessoa da história. Quando ela tem consciência
como o cérebro funciona e que ela tá dando os comandos pro cérebro, ainda que venha a informação, ou no momento que vem uma informação que não é mais aquela que ela quer ter, que é um programa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar para aquele caminho antigo da mata e ela vai dizer, não vou passar por aqui, vou passar pelo novo. E aí, naturalmente, aquele antigo vai se fechar e aquele novo vai se abrir. Então, entenderam? Quando eu falo, quando você se prende à história, se torna complicado. Mas entenda que se prender na história é contar de novo agora. Então, a criança ferida existe ainda porque você continua contando essa história para o seu cérebro. E ele continua fortalecendo aquele caminho neural. E como o caminho neural que ele tem é só aquele, vai ser aquele que ele irá reproduzir automaticamente diante das situações. Mas você não é o seu cérebro, você não é a mente, você é a consciência. Então, sabendo que o seu cérebro ele simplesmente reproduz os programas que você introduziu neles, seja por qual razão for, quando você estiver vivenciando esses programas, você já sabe que tudo que você precisa é adicionar uma nova informação. E aí, mediante a sua afinidade, o que funciona para você, você pode procurar os métodos que melhor funcionam para você para trazer essa nova informação. Porque o que funcionar para você, repetição, foco direcionado, ambientação nova, vai para uma reprogramadora mental, refaz a reprogramação, refaz as programações, às vezes adjacentes que estão ligadas. Que uma vez que você fizer, o seu cérebro só precisa de algo novo. Ele está o tempo todo aberto para aprender e formar novas conexões. Ele só precisa que você, de alguma forma, dê uma nova informação, gere uma nova programação, forme um novo caminho neural e fortaleça esse caminho neural. Para que, assim como o caminho da mata, ele se torna algo fixo. Entende? Então, a neuroplasticidade traz a percepção que o seu cérebro foi feito para se renovar sempre. E eu quero aqui trazer para você a percepção que não, o que mais conta não é o que você vivenciou na infância e os significados que você deu, mas sim os significados que você está dando agora. O teu cérebro está aprendendo, formando programações e fortalecendo caminhos neurais agora, no presente. E o que você der de informação para ele será o que ele irá absorver. Se você contar a mesma história do seu passado, ou mesmo que você não conte, se você repetir o mesmo comportamento, aquela ligação neural será fortalecida. Se você introduzir um novo comportamento, uma nova programação, um novo hábito, ele vai formar uma nova conexão cerebral e vai fortalecer essa nova conexão cerebral. E assim como o caminho aberto na mata, aquele antigo caminho que não está sendo mais utilizado, naturalmente será inativado e o novo caminho será o que será utilizado. E aí você terá um novo modus operandi, porque você introduziu o seu cérebro. E independe que idade você tenha. Essa neuroplasticidade é uma capacidade do seu cérebro que ele sempre vai ter. E quanto mais você estimular a capacidade do seu cérebro de aprender, criar novas conexões, direcionar o seu foco para o que você quer, mais ele vai fortalecer e desenvolver essa capacidade. Deixa eu ler aqui direito. Entendeu lá? A Louca por Velas falou, sem dúvida. A máquina linda que temos, só precisamos aprender a trabalhar com ela. Perfeito. Então, vamos desmistificar a ideia de que a mente é um problema. Ela não é um problema. Ela é completamente neutra. Você sempre teve poder sobre ela. Só que você tinha poder sobre uma coisa que você não sabia gerir. É feito ter um carro elétrico sem nem saber como é que funciona, como é que liga, como é que carrega. Não adianta, vai ser um atrapalho na sua vida.
Então, você precisa saber. Você não sabia, mas agora você sabe. Então, entende? O seu cérebro, ele simplesmente forma conexões e programas baseados nas informações que você dá a ele. E aí, vou colocar mais ainda. Cara, como é que eu tô dando essas informações? Baseada também na atenção. A atenção direcionada fortalece os caminhos cerebrais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que estuda, gosta de estudar, a sua atenção direcionada está sendo para aquilo. A eletricidade do seu cérebro está passando nas conexões neurais relacionadas a isso. E como o caminho da mata que eu expliquei, fortalecendo ela cada vez mais. Então, sabe, não é uma coisa complexa. É uma coisa simples. Ele sempre vai aprender o que você ensinar. Se você estiver contando agora as histórias do passado, se você estiver agora fortalecendo os modus operandi do passado, ele vai manter. Se você trouxer novos, ele simplesmente vai fazer conexões. Mas, Caio, eu não consigo, eu tô preso na história do passado. Não se preocupa, isso também não é um problema. Encontre um profissional que encontre um meio de te desconectar com essa história. Para você parar de acreditar que os pensamentos que são automáticos é quem você é. Não é quem você é só um programa que você inseriu. Pode ter inserido na infância, pode ter inserido na adolescência, pode ter inserido ontem. É só um programa. Entende? Você é a consciência. Então, se você não consegue fazer isso, procura um profissional, um reprogramador mental, que vai te ajudar a soltar aquele significado que você se prendeu, para soltar o programa e você conseguir introduzir um programa novo. A lá colocou, quando a gente vai para fora da história, é simples mesmo. Exatamente. Na prática, o que me fez perceber de forma mais simples foi parar de ficar recontando as histórias e não falando do passado. Isso. A Lá, ela fez mentoria de criação de realidade. E uma das primeiras coisas que a gente faz, que é uma das primeiras atividades, que é para toda a mentoria e para toda a vida, é pare de contar histórias do passado, esteja no presente. Que entende? Quando você reconta, você traz esse modus operandi e nem percebe. E aí você nem percebe que você está recomandando uma coisa que você não quer mais comandar para sua vida. Mas era o hábito de ficar trazendo, o hábito de ficar dizendo eu sou assim, eu sou assado, entende? E isso faz com que, sem perceber, no presente, você traga programas do passado. Então não foi só porque aconteceu. Vou repetir isso, porque eu acho que isso é muito importante. Não foi só porque aconteceu. É porque continua sendo contado. De alguma forma, tá? Deixa eu deixar claro. Porque pode ser que você não esteja contando a história, mas você alimenta aquele modus operandi. Mais uma vez, usando o exemplo que eu dei da criança que caiu, um amiguinho riu. Então, suponhamos, se hoje, quando alguém ri de mim, automaticamente me vem o pensamento e a sensação, quando alguém ri, tá rindo de mim, e eu me sinto menor quanto a isso, e eu não dou nenhuma nova informação para o meu cérebro daquilo ali, eu estou recomendando aquele programa. Deu para entender? Então, só para você perceber assim, dizer, não, cara, mas eu não sou uma pessoa que fica contendo, né? Inclusive, eu nem conto, tá lá só guardado para mim. Mas você tá contando dentro da sua cabecinha, tá? A Josi colocou fantástico. Deixa eu ver aqui. Ih, cadê, menino? Sobe aí, rapaz. A Rose colocou, procurar vivenciar a atenção plena no presente. Isso. Então, deixa eu fazer aqui um resumão, só pra gente fixar a percepção, o conhecimento. Porque a ideia do conhecimento é trazer a percepção pra gente de que não é tão difícil, nem tão complicado quanto eu sinto. Porque se você for na sensação, minha querida, você vai dizer que seus traumas e suas impressões da infância não saem nunca. Que você vai precisar de muitos processos para soltar aquilo. Então, primeiro, por que você tem essas impressões? Porque o seu cérebro, que é o seu computadorzinho lá, né?
de gerenciar e de experienciar essa realidade. Ele estava aberto massivamente para reconhecer o ambiente, se adaptar ao ambiente. E por isso ele foi absorvendo tudo quanto era programação, quando você era pequeno. Isso fazia parte do pacote. Então ela foi absorvendo, o seu cérebro foi absorvendo o programa e criando as conexõezinhas neurais das experiências que você viveu e do significado que você deu para essas experiências. Então não necessariamente foram experiências ruins, mas sendo experiências ruins ou não ruins, você deu algum significado contrativo que diminui ou vulnerabiliza o seu ser de alguma forma. É isso que chamamos criança ferida. São programas, não é uma criança ferida dentro de você. São programas, caminhos neurais, crenças que existem na sua cabecinha, tá? Mas esses programas só existem na sua cabecinha hoje, não é porque aconteceu no passado. É porque esses programas continuam sendo retroalimentados no presente. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem a capacidade contínua durante toda a sua vida de se reconfigurar, de reconfigurar essas conexões neurais. Então, o tempo todo o seu cérebro pode aprender. E aprender não é só aprender uma nova língua. É fazer conexões, aprender funções novas, perspectivas novas. E tudo que ele aprende, que ele registra como um programa, ou seja, um significado que você deu, uma conclusão que você deu para uma situação ou para você mesmo, suponhamos que você o tempo todo repetir que você era feio. Tá, agora eu vou trazer pra mim, trazer pra minha percepção, pro meu cérebro, que eu sou bonito, que eu sou bonito, que eu sou bonito, que eu sou bonito. Você repetiu tanto isso, você trouxe isso tanto pra sua vida, você reprogramou isso, seja lá como profissional, que isso gerou ali uma conexão. E você continuou alimentando, e aí essa conexão fortaleceu. E uma vez que ela fortaleceu e fixou, vai passar a ser o seu novo programa de percepção da realidade. Então agora o seu cérebro já vai automaticamente te trazer a percepção de que você é bonita, tá? Então o seu cérebro o tempo todo, ele tem a capacidade de formar novas conexões. Não é porque você experienciou que você está preso àquilo, de forma nenhuma. Então o tempo todo essa neuroplasticidade cerebral, ela pode formar novas conexões, trazer novas perspectivas. E isso está no seu poder, para poder direcionar a sua forma de experienciar a vida como quiser. Então você pode fazer isso através do seu direcionamento de foco, ambientação. Então, sei lá, você vivia num ambiente que todo mundo era só vendo problemas na vida. Você fala, cara, gente, eu quero mudar essa perspectiva. Aí você começa a frequentar ambiente de pessoas lá em cima, sabe? Pessoas que sempre dão um significado expansivo para as situações. Porque lembrando, gente, não é a situação, é o significado que você dá para ela, tá? Ontem mesmo eu tava vendo abrindo um parênteses aí, eu acho que era um vídeo da mulher que escreveu o livro O Segredo. Rhonda, acho que é Bridges, alguma coisa assim. E aí quando a gente, né, vê essas pessoas assim, né, que desenvolveram muito sobre o seu autoconhecimento, sua autopercepção, sobre sua manifestação de vida, a gente acha que só acontece coisas maravilhosas com essas pessoas e por isso que elas são felizes e plenas. E, na verdade, o que essas pessoas desenvolveram foi a compreensão de que é elas que estão imputando as coisas na vida, que independe das situações, mas sim do significado que ela dá para aquilo. E aí, a Rhonda estava partilhando, né, porque as pessoas, às vezes, quando elas estão em sofrimento, elas acham que só são felizes quem tem uma vida perfeita, que só tem autoestima quem é a pessoa mais linda do mundo. E não é isso. É aquela pessoa que está atribuindo aquela informação, aquela energia ao que acontece ao redor. E aí ela partilhou que, eu esqueci agora onde é o estado que ela mora, lá dos Estados Unidos, que tem muita tornado, essas coisas, parará. E teve um que né, a cidade dela lá estava ameaçada e
as casas estavam ameaçadas, eles tiveram que deixar as casas e tudo mais, e todo mundo desesperado e ela super de boa. Ela falou, tudo bem, se a minha casa perder, a casa dela tava desabando. Ela, tudo bem também. E nesse rolo em que tava tendo não sei o que, a galera perdendo as casas, e ela perdendo dela também, a filha dela perdeu um bebê. E ainda assim ela continuou ótima. Você entende? Dissolve a ilusão, porque ela falou, não, quem dá o significado sou eu, não é a situação. Então a filha dela perdeu um bebê e aconteceu isso e a casa dela estava ameaçada, mas ela estava bem. Ela estava observando as situações, observando os acontecimentos e internamente ela estava feliz. Ela independia da situação. Você entende? Entende aí como eu falei da história do significado? O poder do significado? Então, quanto mais consciência você tiver que é você que atribui os significados, mais você vai fazer isso no seu dia a dia. E mais você vai ativar a neuroplasticidade, trazendo novas informações, novos significados e novas conclusões para os seus programas cerebrais. Então, percebe? Então, usando esse exemplo da Honda, você percebe que não foi necessariamente o que te aconteceu na infância, mas o significado que você deu? E o significado que você dá para todas as coisas que vêm na sua cabecinha e que acontecem com você no momento? Então, entenda. A neuroplasticidade cerebral nos traz o conhecimento da maravilha dessa ferramenta que nos foi dada dentro do nosso corpo para a gente experienciar a vida. Deus, o Criador, o Universo, você em outra versão expandida, te deu isso como um presente para que você não estagnasse nunca. A não ser que você queira. Então, para que nenhuma experiência te contesse. Se uma coisa que uma vez acontecesse ficasse registrado para sempre, você estaria preso. Mas o teu cérebro ele não funciona assim. Ele funciona de acordo com os comandos que você dá no momento. E ele sempre vai atualizar com os comandos que você dá no momento. Sabendo que ele vai automaticamente trazer o que ele tem registrado. Tá? Para você não estar inserindo programas o tempo todo. Mas uma vez que você traga uma nova perspectiva, você vai inserir novos programas. E ele vai passar a criar novas conexões neurais e gerar a tua percepção de vida e percepção de si de acordo com esses novos programas. Entende? Então, eu quero te trazer a percepção que criança ferida é só uma programação. É só uma conexão no seu cérebro que está funcionando no momento. E que está te trazendo pensamentos e sentimentos relacionados a essa programação. Então, quando você sentir alguma coisa contrativa para você, que te venha de automático em relação a alguma situação, traz para a tua percepção que aquilo está te revelando de um programa. Um programa que simplesmente está rodando. Para você ter consciência que talvez você precise de novos programas. Então, eu te convido até a atualizar a percepção, ao invés de que eu preciso de cura, eu preciso de novos significados. Eu preciso de novos programas. Eu preciso de novas perspectivas para poder experienciar a realidade de uma outra forma. Você que está aí, fala para mim aqui embaixo. Faz sentido isso para você? Que eu vou aproveitar e tomar uma água. E mais ainda, você percebe a dádiva que é o seu cérebro, dessa capacidade contínua de renovação? Você só não vai se renovar se você não quiser. Se você quiser se prender uma história, que isso também é direito seu. Por quê? Porque é o programa que você está inserindo no momento. Que ok. Então aquele programa, ele não é velho, ele é novo. Só que você está, de novo, introduzindo o mesmo programa, contando a mesma história. Como a Laís colocou lá, né? Eu parei de contar a mesma história.
Aí meu pai colocou: tu te tornas responsável por aquilo que tu cativas. Isso é... Ah, esqueci. Aquele Menino da Rosa. Esqueci agora o nome do Menino da Rosa. Aquele livro. A Lai colocou: sensacional, faz todo sentido. Tu perceba. Seu cérebro e seu corpo foram feitos de formas incríveis para te dar uma capacidade de renovação constante, de crenças, de perspectivas, de como você se vê, de como você vê o mundo. Então, a qualquer momento, você pode ter uma perspectiva nova, você pode mudar de ideia, você pode ter novas conclusões. O seu cérebro é feito para isso. O Pequeno Príncipe, obrigada, Larissa, isso é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma ótima história de alguém que está preso e recontando uma história do passado. É bem divertida. Não o Pequeno Príncipe, mas ele já velho. É uma versão de alguém que ficou recontando uma história, que é bem interessante, é um bom exemplo disso. Então perceba, se você quiser continuar com as mesmas perspectivas, isso é permitido. O cérebro é seu, a mente é sua. Mas o que eu quero trazer é a percepção. Isso é uma coisa que você está fazendo no agora. Você está fazendo no agora. E você pode usar essa capacidade cerebral, a neuroplasticidade, a capacidade de formar novas conexões para criar o que você quiser de novo. Então, você foi criado com essa capacidade para poder experienciar o que você quiser e continuar experienciando. E poder experienciar coisas novas, ambientes novos, se você quiser. É uma capacidade que você está utilizando agora. Seja para continuar trazendo programas que são contrativos ou para trazer novos programas. O seu cérebro vai aceitar o comando que você enviar para ele. O seu cérebro vai trazer a perspectiva de mundo e a autoperspectiva que você enviar para ele. Tenha sabedoria. Use ao seu favor. Se você nesse momento não tem equilíbrio emocional para fixar em algo que você quer, procure alguém que te ajude a mudar aquele significado que te prendeu no programa. É só um programa. Você só precisa mudar o programa. Mas cá foi a minha vida toda. Não tem problema. Neuroplasticidade cerebral. Você não perde essa capacidade. A qualquer momento você pode gerar novas conexões. Você só precisa soltar a identificação que você tinha com aquela história. E um profissional pode te ajudar nisso, ou outra pessoa, ou você mesmo, se você tiver essa clareza dentro da sua mente. Mas a principal coisa que eu quis trazer essa história com criança ferida é que você não está preso. Você não está preso, você não está presa. Você não está presa a uma história do passado. Você não está presa a uma história que você acreditou. Você tem liberdade para contar para si uma nova história no momento em que você quiser isso. Então, para todos que sempre pesquisaram sobre criança ferida, são só programas que foram adicionados da infância e que continuam sendo adicionados agora. E você pode repetir esses mesmos programas, caso queira, ou você pode trazer uma nova programação. O seu cérebro vai, a qualquer momento que você trouxer uma nova programação, ele vai gerar novas conexões e novas perspectivas e novas realidades para você. E eu desejo que vocês estejam abertos a viver novas realidades. Realidades em que você se sinta mais confortável com você. Porque você vai se sentir melhor com o mundo e mais equilibrado com as outras pessoas quando você se sentir mais confortável com você. Tá bom? Então, amores, é isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham aberto a mente de vocês, para a mente de vocês, de que vocês não estão presos na mente, de que você não precisa brigar com a mente. Você só precisa entender que comandos você está mandando para a sua mente. Entender o grande poder que você sempre teve sobre ela e que ela está aí, disponível para você vivenciar e trazer os programas que você achar interessante para você vivenciar na sua vida. Tá bom? Então,
Um grande cheiro para vocês. Qualquer coisa, vamos falando, coloca nos comentários. Surgiu umas dúvidas, vocês querem tirar depois dúvidas pessoais, vai me falando, vai mandando direct, vai mandando no WhatsApp, que a gente vai trocando e vamos simplificar. São só programas, são só conexões cerebrais, mais uma vez. E elas não estão presas, elas só estão se retroalimentando. No momento que você parar de retroalimentar, parar de percorrer aquele caminho da mata, ele vai fechar e você vai seguir um caminho novo, e vai ter um novo caminho neural. Uma nova história, uma nova perspectiva, uma nova experiência. Tá bom? Então, beijo pra vocês. Gratidão a todos e vamos falando. E vai me falando que nos stories eu vou colocando algumas informações e alguns esclarecimentos também. Cheiro!